É isso aí, boa tarde a todos vocês, bem-vindos a seu programa vespertino, toda terça-feira às 5 da tarde, Café e Palavra, com Pedro Kelly. Hum, tá gostoso? Com canela, ó, precioso. Bem, é muito importante ter você aqui conosco. Esse programa de hoje, o melhor dia da nossa vida, eu declaro a mente de Cristo ativada na tua vida, eu declaro que você continua reinando em vida em todas as circunstâncias, em todas as situações. Hoje nós temos um assunto de suma importância, né, de grande importância para falar, para comentar com a nossa audiência. E você está vendo aqui desse lado na tela, proteja-se dos vírus, no plural. E é de propósito e você vai entender por quê. Eu quero compartilhar tudo isso contigo porque eu tenho certeza que você deseja reinar em vida, assim como nós estamos reinando em vida, assim como nós... Porque é o seguinte, para reinar em vida, tem que existir situações difíceis. São normais as situações difíceis na nossa vida. E reinar em vida se supõe, né, você estar por cima de uma situação difícil. É isso que significa reinar em vida, né? Então, as situações se manifestam, mas você as ultrapassa, você está sempre por cima, você reina sobre aquela situação, embora às vezes sejam situações desagradáveis. Isso é reinar em vida. Enquanto você convida aí teus contatos e todas as pessoas que você deseja apresentar essa palavra, né, eu vou colocar a nossa tela aqui novamente para que você possa ter essa oportunidade. Eu queria pedir a você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, Pedro Kelly RCC, no YouTube. Peça amizade, Pedro Kelly, lá no Facebook. E siga-nos no Instagram, Pedro Kelly. Bem, para mim é um privilégio estar sempre aqui junto com vocês. Você sabe que o Ministério Reconciliados com Cristo tem 3 programas por semana. Terça-feira, às 5 da tarde, Café e Palavra com Pedro Kelly. Quinta-feira, Renove Sua Mente, às 10 da noite. E domingos, às 10h30 da manhã. E essas transmissões têm sido cada dia mais bonitas, mais maravilhosas. E cada dia mais tem chegado pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no YouTube Pedro Kelly RCC e me ajude a fazer essa palavra correr. Bem, o cafezinho está delicioso, vou colocar ele por aqui na minha mesinha, né? Mas vamos ao que a gente veio falar aqui. O tema hoje se chama Proteja-se dos vírus. É um bate-papo que eu quero ter contigo, visando te dar um pouco de argumento, né, e um pouco de oportunidade para que você viva dias melhores com aquilo que você tem na tua mente a título de informação. Então, o que é um vírus? Todo mundo fala de vírus, mas eu tenho certeza que algumas pessoas não sabem o que é um vírus. Um vírus é um ser... Alguns dizem que é um ser vivo, outros não admitem que é um ser vivo, porque ele não tem célula, né? Então ele é um parasita. E é um parasita intracelular obrigatório. O que significa isso? Significa que um vírus sozinho, solto no ar, não faz nada com ninguém. Eles sozinhos não podem fazer nada. Se você tiver com vírus agarrado na tua roupa, é claro que você não vê, porque... são seres muito pequenos que você só é capaz de ver através de um microscópio, né? Então, no laboratório. Então, você pode estar carregando vírus nas tuas roupas, nas tuas mãos, no teu cabelo, quem sabe, né? Mas esses vírus sozinhos, não se assustem, porque
eles não fazem nada, eles não são capazes de fazer nada. Então, se eles permanecessem dessa forma, não causariam danos a ninguém, né? Mas o problema é, e aqui cabe a palavra problema, quando eles invadem o teu corpo e conseguem invadir uma célula. Os vírus, normalmente, eles usam essas 3 portinhas que nós temos, que tem mucosa, ou seja, essa parte mais, não líquida, né? Mas é a mucosa que nós temos. Nós temos nos olhos, nós temos nas narinas e nós temos na boca. É por aqui que os vírus entram. Por exemplo, o vírus da gripe. O vírus da gripe entra por aí. Mas como é que ele chega até aí? Pelas tuas mãos. Muitas vezes pelas tuas mãos. Ou seja, você pega o metrô, você segura naquele apoiador ali, ou nesse aqui vertical, ou aperta a mão de alguém, ou bebe alguma coisa num bar, num restaurante, numa lanchonete, ou toma um cafezinho em qualquer lugar, você vai pegando aí uma porção de coisas que muita gente também pegou. E você não sabe em que condições estavam aquelas mãos que pegaram naqueles lugares que depois você veio e pegou também. Então, ao coçar os olhos, ao mexer no nariz, ao tocar a boca, tem gente que rói unha e tudo mais. Então, esse é o meio de transporte dos vírus para as nossas mucosas. A partir do momento que o vírus alcança uma célula, que estão presentes em todo o corpo, mas nas mucosas elas estão mais expostas, né? Então, a partir do momento que um vírus alcança uma célula, ele, como é um vírus, ele mata todo o resto da célula e se aproveita só do organismo de multiplicação, da parte da célula que multiplica, né? A célula tem uma parte que faz com que ela se multiplique. Nossas células dos nossos corpos, elas se multiplicam todo dia, milhares de vezes. É verdade. Todo dia nascem milhares e não sei se são bilhões, eu não sei que é um montão de células porque elas se multiplicam. Então, quando o vírus invade uma célula, quando ele consegue invadir uma célula, ele mata todo o resto e fica só com esse motorzinho da multiplicação. E agora, de posse do controle desse motorzinho da multiplicação, ele se multiplica. Entendeu como é que age o vírus? Uma vez se multiplicando, o vírus invade todo o teu corpo e ataca áreas específicas. Garganta, nariz, pulmão. Por isso que as pessoas que têm amígdalas, porque pessoas como eu não têm, um pouco mais de idade nessa terra, antigamente as amígdalas inflamavam e o costume era extirpar, né? Cortá-las, fazer aquela cirurgia e tirar as amígdalas. E as amígdalas não devem ser tiradas. Hoje a ciência evoluiu e já se chegou a essa conclusão. É igual dente não se deve arrancar nunca, né? Só num caso extremo. E assim são as amígdalas também. Por quê? Porque as amígdalas são soldados que estão postos ali para barrar a ação de tais organismos. Então, o que acontece? As amígdalas inflamam. Quando as amígdalas inflamam, normalmente a pessoa tem febre. O que é a febre? A febre é uma reação natural do corpo combatendo um agente invasor. Então, o corpo eleva a temperatura para poder matar ou combater aquele agente invasor. É assim que funciona o nosso corpo. Nosso corpo é maravilhoso. Deus não faz nada à toa. Nosso corpo não é um corpinho qualquer besteira. Nosso corpo é um organismo maravilhoso. Quem atrapalha somos nós. É verdade. Então, certamente, eu vou te contar um pouquinho aqui do que aconteceu comigo há 20 dias atrás. Aqueles que são mais atentos perceberam alguma coisa que estava acontecendo comigo. Há uns 20, 25 dias atrás, agora já passou, eu posso te contar, eu contraí Covid. Eu contraí a Covid. E como é que eu comecei a sentir isso aí? Alguns dias assim antes, eu falava para minha Morena, meu amor, eu tô sentindo como se tivesse algo em mim que estivesse sugando o meu ânimo, sabe?
sugando a minha força, porque eu sou uma pessoa ativa, animada, e de repente eu me senti assim como se eu tivesse chegado naquele final do dia, quando você faz muito exercício e anda e trabalha e vai, e não sei o quê, e resolve aquele dia agitado. E eu estava me sentindo assim durante o dia, e eu comentei isso com ela. Tem alguma coisa acontecendo comigo que eu não sei o que é. Parece que tem alguma coisa sugando o meu ânimo, estou me sentindo assim, meio cansado. Então, já era o princípio disso. Depois eu vim saber, porque depois é que foi a coisa dura mesmo. O que esse vírus, o coronavírus, fez com o meu corpo? Ele atacou o meu corpo de maneira que quis me derrubar. Quando esse vírus quis me derrubar, o meu corpo imediatamente reagiu, né? Reagiu como? Reagiu com febre. Eu começava a sentir muito cansaço, eu não conseguia. Eu levantava da cama, eu sempre levanto, tomo um banho, vou tomar um café e levanto cedo. Atualmente aqui em casa a alvorada é 6h, 6h30 da manhã. Colégio das crianças, apesar de já estarem indo presencial em alguns dias, mas a maioria das vezes é online, tem que acordar, tem que isso, tem que aquilo. E eu acordava, tomava um banho, tomava um café, quase não, porque não sentia vontade de tomar café, porque você sabe, aquele desânimo, e imediatamente me vinha aquele cansaço, acompanhado da febre, e o corpo começava a esquentar, esquentar, e o termômetro passou a ser meu companheiro de cabeceira, porque de 6 em 6 horas eu tive febre. Então, quanto tempo durou? 12 dias. 12 dias sem parar a febre. E é claro que eu perdi o apetite, me abati um pouco meu rosto, porque eu comecei a comer menos. 4 dias depois, no quarto, quinto dia, eu perdi o paladar e o olfato, que agora estão voltando devagarzinho. No quarto ou quinto dia. E fiquei com aquilo, né? E quando vinha a febre, eu tomava um comprimido de acetaminofém, né? Tomava um comprimido, e aí meia hora, 40 minutos depois, a febre já reduzia, e eu conseguia dormir. Foi assim que eu passei 12 dias, há cerca de 20 ou 25 dias atrás. 12 dias contados. Eu contei, foi um primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Bom, as pessoas dizem que normalmente essa febre dura entre 15 e 20 dias e às vezes até mais. E eu queria te dizer, por que eu me recuperei rápido? Por 2 motivos. Porque eu me recuperei rápido em vista do que eu vejo por aí com muita gente. Por 2 motivos. Primeiro, o metabolismo do meu corpo, né? Eu sempre no meu passado, agora menos, muito menos, até eu tenho que melhorar isso. Eu sempre me mantive em linha, né? Sempre fiz exercício, sempre procurei não deixar minha cintura abdominal evoluir muito. Então eu não sou uma pessoa obesa, nem pré-obesa, nem fora do peso assim. Então isso ajudou o metabolismo do meu corpo. Isso é fundamental. E o segundo, o metabolismo da minha mente, porque existe um metabolismo na tua mente também, que é o mais importante do que o do teu corpo, se você quer saber, né? Então, eu queria colocar aqui, porque o tema hoje se chama Proteja-se dos vírus, né? Eu queria colocar aqui uma sugestão de algumas ações que você deve tomar com muito carinho, muito cuidado, porque eu, apesar de tomá-las, em algum momento eu devo ter vacilado, devo ter enfiado o dedo na boca, nos olhos, alguma coisa, e aí o vírus invadiu o meu corpo aqui. Primeiro, as ações sugeridas da proteção contra o coronavírus. Você já sabe, mas eu vou repetir. Higiene corporal. Lave as mãos o máximo de vezes durante o dia com água e sabão só. É suficiente, porque esse vírus, o sabão é inimigo desse vírus. O sabão, sabonete, sabão de cozinha, qualquer sabão, sabão em pedra, são inimigos mortais desse vírus, né? Eu já expliquei isso outro dia aí, né? Os cuidados com o templo do Espírito de Deus. Teu corpo é o templo do Espírito de Deus, então nós devemos ter cuidado com o nosso corpo. A higiene corporal é fundamental. Então, lavar as mãos, não tocar a boca, nariz e olhos, nunca, se possível, e principalmente quando estiver na rua. Esse é um dos cuidados. E o segundo cuidado é a alimentação correta.
a alimentação correta sem açúcar. E quando eu falo açúcar, eu não estou falando de açúcar refinado, nem rapadura, e muito menos zero cal, porque isso é veneno, né? Isso aí não, isso aí eu nem falo, porque quem ainda está usando isso aí está se envenenando lentamente. E o açúcar inflama o corpo, e um corpo inflamado é um terreno fértil para o vírus fazer a maior bagunça. E muita gente morre porque tem essas comorbidades, porque o abuso com o açúcar, e me refiro aqui às farinhas processadas, né? O açúcar processado que está presente nas farinhas, pizza, pão, essas coisas todas, macarrão, arroz e outros alimentos, que há alimentos que agridem o nosso corpo. Outro dia eu coloquei como é que você descobre qual é, se é que você tem, algum alimento que agride o teu corpo, né? Você pode acessar esse programa aqui no nosso canal, alguns programas passados. Como é que você descobre qual é o alimento que está agredindo o teu corpo? Então, esse tipo de alimento que a gente come desde a nossa infância, os pirulitos que nos ensinaram a chupar, as balas juquinhas que a gente chupou, o suco de laranja que a gente aprendeu que era saudabilíssimo e não é. Suco não, fruta sim, mas o suco, eu te explico esse assunto. Então, a alimentação correta, eu creio que essas coisas foram as que me ajudaram a, rapidinho, estar aí de pé, porque eu não podia falhar com você. De pé para quê? De pé para viver minha vida, e minha vida é ministrar essa palavra. E agora eu estou compartilhando com você o que eu senti e o que me ajudou, porque eu penso que isso pode te ajudar também, né? Então, a alimentação correta é fundamental. As pessoas que usam muito açúcar ou que não ligam para esse tipo, para se alimentarem com esse tipo de alimento, as farinhas processadas aí, farinha de trigo, farinha não sei o que, essas coisas todas aí que os americanos inventaram, né? Sucrilho. Essas pessoas normalmente, hoje, se elas têm a minha idade, eu tenho 62 voltas em torno do Sol, essas pessoas têm pressão alta, essas pessoas têm colesterol alto, essas pessoas têm o índice de glicose no seu sangue fora do normal e tudo mais. E se você começar a controlar tudo isso, isso tudo entra nos níveis normais e você vai reinar em vida cuidando melhor do templo do Espírito Santo. Esse é contra a Covid, mas o título se chama Proteja-se dos Vírus. E a religião também é uma forma de vírus, né? Assim como os vírus que estão no ar contaminam, entrando através desses meios que eu te disse, e encontrando um corpo débil, eles fazem a maior bagunça. Da mesma maneira, a religião, quando entra pelo ouvido e os olhos de uma pessoa e encontra uma mente débil, essa religião faz a maior bagunça com essa pessoa. Às vezes a pessoa está fragilizada porque está passando por um momento mau, por uma leve tribulação momentânea, mas ela não está suportando mais, ela procura uma religião. Vamos supor que ela procure uma religião por aí dessas pentecostais, né? Então aquele líder vai dizer que o inimigo está furioso com aquela vida, que invadiu aquela casa por causa da filha, do filho, da estátua, da tinta da parede, do programa da televisão, da foto, do presente que aquela pessoa ganhou, ou porque o teu marido está frequentando determinados ambientes, ou então porque tua esposa está fazendo coisas aí indevidas e não sei o quê, e você vai ficar então aterrorizado ou aterrorizada porque a tua mente está fragilizada. Então esse vírus da religião que esse homem chamado líder religioso está passando para você, porque os vírus eles são passados assim, né, de pessoas a pessoas. Então essa religiosidade passada para você, você está fragilizado ou fragilizada, então você começa a acreditar naquilo ali, então ele acabou de criar na tua vida uma dificuldade. Depois que ele consegue te convencer dessa dificuldade que ele criou, que ele colocou na tua mente, aí ele te vende a libertação dessa dificuldade. Não é assim que os laboratórios fazem? Os laboratórios estão por aí, mas eles te vendem os antídotos
contra o vírus. Essa injeção que estão colocando por aí nas pessoas que querem assim chamar de vacina, porque não é vacina, né? Isso é uma injeção paliativa, imunizante naquele momento, mas que não garante que você não vá contrair o vírus. Algumas pessoas me perguntaram, você já se vacinou? E eu respondi, não, e nem vou. Por quê? Porque eu não posso admitir, a minha mente não consegue admitir que algo que não te imuniza seja fundamental para a tua vida. Não é, não. Né? Se fosse a vacina contra poliomielite, essa é a vacina. Por quê? Porque uma vez vacinado, você não a contrai mais. Agora, uma injeção que você é vacinado, mas tem que continuar com as mesmas proteções porque ela não garante, então eu não vou lá, eu não quero. E mesmo porque o tempo que usaram para estudar isso foi muito pouco, ainda vai acontecer muita coisa aí, a gente ainda vai ver muita reação adversa, porque, na verdade, eles não tiveram tempo de desenvolver corretamente um produto, porque esse terror a nível mundial fez com que todo mundo enriquecesse um pouco mais a indústria farmacêutica, mas isso é outro detalhe. Portanto, eu te falei como é que você se protege do vírus da Covid, né? E mesmo assim não garante que você não vai pegar. Agora eu vou te falar como é que você se protege do vírus da religião. Efésios capítulo 6, verso 13. Essa é a única maneira de você se proteger contra o vírus da religião. Portanto, abre aspas, tomai toda a armadura de Deus. Quer dizer que Deus tem uma forma de armadura para proteger você, para que possais resistir no dia mau, e o dia mau não é o fim dos tempos, o dia mau é um dia de adversidade. Dia mau, por exemplo, para mim, há uns 20 dias atrás, foi quando eu contraí a Covid, certo? Ali foi o dia mau, porque é duro, hein? Não brinca não, porque mata, tá bom? Se cuida, porque mata. Mas a minha mente estava protegida. Essa é que é a vantagem da gente aqui. Porque você, mesmo vivendo o dia mal, você sabe quem é você. Ora, a armadura de Deus é a palavra de Deus, a palavra da graça de Deus. Então, a armadura de Deus, ela não é um versículo só. A armadura de Deus é a proteção que a palavra te dá. Por exemplo, o que a palavra diz para você? Que você foi escolhido por Deus, né? Tema de domingo, você tem um destino que foi definido previamente e que você vai chegar lá. Ponto. Agora, os dias que você vai viver nessa terra, só Deus sabe. Então, você tem que ficar calma ou calmo se você estiver passando uma adversidade, porque se for esse aí o motivo pelo qual você vai sair desse corpo, vou falar igual o cara da televisão, meu amigo, minha amiga, não tem jeito. É aí que você vai morrer. Se for para você morrer de Covid, se tiver preparado isso para você, você vai morrer de Covid. Ponto. Se for para você se recuperar e chegar, não é ali o teu ponto final, você vai se recuperar. Então a armadura de Deus te dá esse tipo de pensamento, e esse tipo de pensamento te traz paz. Então quando eu estava acamado, com febre, e cansado, e assim, aquela agonia do cansaço, aquela febre, aquela situação ruim, sem apetite e tudo mais, eu me recordava da palavra. Eu falava, não, peraí, eu estou nas mãos de Deus em todo momento. No momento que eu estou jogando bola com meus filhos, que é um dos momentos mais felizes da minha vida, ou beijando minha esposa, que esse sim que é um momento feliz na minha vida, ou aqui deitado. A palavra está comigo todo o tempo, porque a palavra é a armadura de Deus. Então aqui diz, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir. Tem uma maneira de você resistir, e é com a palavra. Você vai sentir dor de cabeça na tua vida? Vai. São os percalços do caminho. Você vai se endividar em algum momento? Talvez sim. Você se descontrola em alguma coisa? Tem gente que consegue não fazer nenhuma dívida. Pô, que bacana, eu aplaudo isso aí, né?
Mas talvez você não vá controlar um vício, pode ser, pode não ser, né? Então nós estamos sujeitos a uma porção de acontecimentos. E essas coisas todas que estão aqui no planeta Terra podem manifestar na nossa vida um momento mau. E eu tenho que viver o momento mau com a mesma palavra ativada na minha mente. Quando eu estou na praia desfrutando daquele sol maravilhoso que eu gosto tanto. Ou andando de bicicleta, que você sabe que eu adoro. Ou andando de moto, sei lá, fazendo qualquer coisa prazerosa, né? Eu tenho que usar essa mesma palavra. E tendo acabado tudo, permanecer firmes. Quer dizer, o momento mau acaba e você permanece. Essa é uma evidência de que o momento mau não é o fim dos tempos. O momento mau são os dias de tribulações que todos nós passamos. Então, proteja-se dos vírus. Custa nada. Lave as mãos, se alimente melhor. E, palavra na mente. Dessa forma, eu completo aqui o programa de hoje, Café e Palavra, que assim eu espero ter ajudado um pouquinho a esses milhares de assistentes que a gente tem aqui no nosso canal. Vou ficar por aqui. Agradeço a tua participação. Agradeço quando você colabora comigo compartilhando nossos links. Inscreva-se no canal, siga no Instagram, né? Siga no Facebook também. E agradeço também por você semear aqui, porque essas palestras e ministrações, elas têm agregado na vida das pessoas valores materiais, valores emocionais e valores espirituais. Essa é a minha função. Então está aí aparecendo na tua tela um dos nossos códigos Pix. Se você deseja colaborar com o Ministério Reconciliados com Cristo, semeie pelo Pix e me ajude a fazer essa palavra correr. Não julgue teu dia por aquilo que você colheu, tá bom? Mas julgue teu dia por aquilo que você plantou. Isso é mais sábio. Até quinta-feira, com o programa Renove Sua Mente. Eu te espero lá, né? E muito agradecido por tudo. Vou te repetir novamente aqui, se você deseja semear, está aí nossos Pix, né? Até a nossa próxima reunião. Tudo isso eu compartilho com você, porque eu quero que você renove tua mente. E assim, dessa maneira, transforme tua vida. Tchau.